sei se você sabe, o caminho da Rota da Seda, que eles faziam, né, para levar a seda lá do Oriente para a Europa, passava por Samarcande, Khiva e Bukhara, que são as 3 cidades históricas lá do Uzbequistão. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Piu da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Piu da Jeripoca. 1º de maio de 2021. Um ano de Piu da Jeripoca. Todos os nossos Jeripokers que nos seguem no Instagram, no YouTube, nos principais agregadores de podcast, muito obrigado mesmo. Vamos em frente, que atrás vem muita gente boa também na podosfera. Muito obrigado e vamos pro 2º ano. Atenção! O Piu da Jeripoca é um podcast idealizado, produzido, roteirizado, editado, sonorizado e finalizado por Carlos Biagioli. Bacana! Agora explica. Como todos sabem, é um projeto absolutamente independente, que conta com o apoio de quem o segue no YouTube, no Spotify e nos principais agregadores de podcasts. Amei! Gente, A gente é super grato a todos e todas que compartilham nossos episódios para que essas histórias e prosas tão interessantes batam asas mundo adentro. Se você acompanha o nosso panorama cultural, além das nossas séries Mundo Adentro, Só Sei Que Foi Assim, Outras Histórias e Crença versus Realidade, você pode se tornar um dos nossos Jeripokers. ou seja, embarcar junto com a gente na construção desse acervo, que exige da gente tempo integral de dedicação no processo de construção de cada episódio. São horas e horas e horas pensando no assunto, editando e produzindo geral. Quer saber direitinho como se tornar uma parceira, um parceiro nessa jornada? Atenção! É fácil. Acesse agora mesmo apoia.se/piu e vem com a gente. Obrigado! O Piu da Jeripoca. Queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Mundo Adentro, uma viagem que fazemos pelo nosso planeta conhecendo o choque entre brasileiros e as culturas nas quais eles escolhem viver fora do país. Muito bem, hoje é a vez de conhecermos um pouco sobre um lugar chamado Uzbequistão. Lógico que nesse percurso todo, até nossa convidada chegar ao Uzbequistão, passou por outros países que nós vamos ter oportunidade também de conhecer um bocadinho. E para isso a gente está aqui mais uma vez com esse velho parceiro, co-idealizador dessa série aqui no Piu da Jeripoca, Vinícius, meu querido parceiro do podcast Todos os Países do Mundo, beleza? Fala, Carlão, legal, cara. Uzbequistão, uma daquelas repúblicas da antiga União Soviética, né? Que é pouco falado aqui no Brasil, né? A gente só se lembra desse país quando a gente tá jogando stop. A gente sempre lembra do Uzbequistão, ele salva ali. Uma coisa que eu acho muito interessante, né, de todos os países ali da região, como a influência russa é forte. Muita gente, inclusive, desses países, né, inclusive do Uzbequistão, falam russo. Outro ponto que me chama a atenção é a questão da religião, porque 93% da população é muçulmana, mesmo com o poder soviético desencorajando a expressão de crença religiosa, e uma religião que não é tão comum na Rússia, né? Um dos países da ex-União Soviética mais pobres, né? Infelizmente. Isso reflete na porcentagem da população que vive em zona rural, chegando a 60%. Isso é muita coisa, principalmente se você comparar com outros países, dá pra ver, né? Quão impactante isso é. Mas é um país que me chama muita atenção. E quem sabe esses países entram no nosso radar, né? Assim como tem acontecido com o Cazaquistão, que vem chamando a atenção nos últimos anos, principalmente pelo filme Borá. Inicialmente pegou muito mal, a população ali não gostou por questões de estereótipos, né? Mas o segundo filme, o próprio governo decidiu investir e parece que deu certo, né? Pra chegar realmente mais longe, mesmo tendo... Mas enfim, vamos voltar pro Uzbequistão, que vai ser um episódio com certeza muito legal, um país que a gente tem que conhecer um pouco mais. Tá curtindo? Compartilha. O Piu da Jeripoca. A República do Uzbequistão é um país encravado na Ásia Central, composto de 12 províncias, uma república autônoma e a capital, Tashkent. Com mais de 32 milhões de habitantes, o Uzbequistão faz fronteira com o Cazaquistão ao norte, o Tajiquistão a sudoeste, o Quirguistão a noroeste, o Afeganistão ao sul e o Turcomenistão a sudoeste. O Uzbequistão é uma república presidencialista em que o presidente é tanto chefe de Estado como chefe de governo. O poder legislativo é bicameral, ou seja, constituído pela Câmara Legislativa e pelo Senado. Cargos do governo do Uzbequistão são em grande parte dependentes de adesão política a um clã e não propriamente de filiação partidária.
Embora o poder soviético, entre 1924 e 1991, tenha desencorajado a expressão da crença religiosa, a população do Uzbequistão é 93,3% muçulmana. Cristãos ortodoxos russos representavam 7% da população em 2014. Estima-se que 93 mil judeus viviam naquele país no início dos anos 90. E além disso, restam cerca de 7.400 zoroastristas no Uzbequistão, principalmente em áreas tajiques como Kujan. Apesar da predominância do Islã, a prática da fé está longe de ser monolítica. Os uzbeques praticaram muitas versões do Islã. O conflito da tradição islâmica com várias agendas de reforma ou secularização ao longo do século XX deixou uma ampla variedade de práticas islâmicas na Ásia Central. 90% são muçulmanos sunitas, deixando a 1% a parcela de xiitas. O fim do controle soviético no Uzbequistão em 91 não provocou um aumento imediato do fundamentalismo associado à religião, como muitos haviam previsto, mas sim um gradual reencontro com os preceitos da fé islâmica. No entanto, desde 2015, há um ligeiro aumento na atividade islâmica com pequenas organizações como o Movimento Islâmico do Uzbequistão e contribuindo com combatentes no exterior, embora a ameaça terrorista no próprio Uzbequistão permaneça ainda baixa. A região onde o país atualmente situa-se faz parte do Kanato Túrquico e posteriormente do Império Timúrida, sendo conquistada no início do século XVI por nômades turcomanos. Seu território foi anexado pelo Império Russo na segunda metade do século XIX e em 1924 tornou-se a República Socialista Soviética Uzbek. 3 meses antes da dissolução da União Soviética, no entanto, declarou sua independência no dia 31 de agosto de 1991. O Uzbequistão é oficialmente uma república democrática, laica, constitucional, unitária com uma herança cultural diversa. O país tem por língua oficial o uzbek, falada nativamente por cerca de 85% da população. O russo, no entanto, também é muito utilizado. 81% dos habitantes do país são uzbeques, seguidos por russos, 5,4%, tajiques, 4,0%, cazaques, 3,0%, e outras minorias étnicas compõem 6,5% da população. O Uzbequistão é membro da Comunidade dos Estados Independentes, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, da Organização das Nações Unidas e da Organização para a Cooperação de Xangai. Embora seja oficialmente uma república democrática, organizações não governamentais de direitos humanos costumam definir o país como, abre aspas, um Estado autoritário com direitos civis limitados. Fecha aspas. A economia do país depende principalmente da produção de commodities tais como algodão, ouro, urânio e gás natural. Apesar do governo declarar que uma transição para uma economia de mercado é um dos seus principais objetivos, ele continua a exercer grande controle sobre a economia do país. Atenção. Apoia.se. Obrigado. O Uzbequistão, ele foi parte muito importante da história mundial por fazer parte desse caminho da Rota da Seda. Fala Rota da Seda, mas não era só a seda, né? Era todas as especiarias, produtos do Oriente que levava para a Europa. Então eles faziam todo esse caminho de cavalo, né? Camelo, não sei. Então lá tem as cidades históricas, que hoje é o carro-chefe da visita. É um país que atrai os turistas nessas 3 cidades, né? Daí tem vários monumentos históricos. Tem o túmulo do Timur, que é a pessoa, né? Que dominou essa parte de Samarcand, e daí também ele era descendente do Gengis Khan, que era um desbravador mongol. Por exemplo, ele chegou e dominou todo Samarcand, na época foi a capital do Uzbequistão. Então nessas 3 cidades tem vários monumentos históricos que geralmente as pessoas vão lá para visitar, né? Quem sois vós? Eu sou Luciana Pidoc, né, nome de casada. Eu sou brasileira, nascida e criada em Londrina, no Paraná. Eu sou formada em economia e estudei 3 anos de direito. Trabalhei durante 20 anos como consultora focada na ISO 9000, certificação da norma da ISO 9000. Mas daí, nesse meio tempo também, eu fui tutora da Nopar, virtual, né, tutora eletrônica, durante 6 anos. E também trabalhei 5 anos como agente penitenciário concursado na penitenciária de Londrina. Nossa, que legal. E fazendo o curso de Direito, né? Segunda faculdade. Que bom.
Por que bye bye Brasil? Então, do nada, nunca tive a intenção de sair do Brasil, nunca tive essa intenção de casar com um estrangeiro, e só que daí em 2010, na praia, eu conheci o italiano, que daí ele veio pra Londrina, ficou um tempo aqui comigo, daí eu fui pra Europa, fiquei lá com ele, visitando vários países da Europa ali, pra conhecer a família dele também, durante um mês, né? E daí em 2010, eu fui na França pra morar com ele durante 3 meses, eu pedi aquela licença sem vencimentos, né, de 2 anos, e fui morar com ele 3 meses na França, né, pra estudar francês também e vivenciar a cultura ali da França, né. E nesse meio tempo, lá na França, eu encontrei o Christopher, que é o meu marido atual, só casei uma vez. E ele estava numa estação de trem e eu e o Stefano, que era o italiano, nós fomos perguntar informações pra ele, né? E ele sempre gostou do Brasil. Ele falou, eu sou brasileira, né? Ele gostava do Brasil, ele acompanhava todos os jogos da seleção brasileira, né? Eu torcia pro Brasil, porque a Nova Zelândia é mais o rugby, não tem futebol, né? Tem, só que não é famoso. Então ele torcia pro Brasil. Daí começamos a conversar sobre isso, né? Daí ele falou assim, então me passa o seu Messenger, né? Por isso foi embora pro Catar, né? E eu fiquei na França com o Stefano. Daí quando o Stefano ia trabalhar, que era o italiano, ele ia trabalhar e eu ficava só teclando com o Christopher. Daí nisso a gente foi se apaixonando. Eu terminei com o Stefano, daí o Chris, em dezembro, ele foi pra Londrina pra conhecer minha família, em 2010. Daí em 2011, eu fui pro Catar, então a gente se encontrou 4 vezes, na 5ª vez ele veio pra casar. E no 17 de julho faz 10 anos que nós estamos juntos. Eu pedi exoneração da penitenciária, né? Então todo mundo achou que era louca, né? A maioria das pessoas falavam que como eu ia largar toda a minha vida aqui estabilizada por uma pessoa que eu só tinha visto poucas vezes, né? Mas eu sabia a pessoa que o Cris é, né? Então não é uma loucura, né? Então eu fui. Meu inglês também não era aquela coisa boa, né? E porque ele fala um inglês com sotaque britânico, né? Da Nova Zelândia. E eu sempre estudei um inglês americano. Então no começo, pra gente se comunicar era bem difícil, né? Ele não fala house, about, ele fala hells, about. Então, assim, até pra eu entender no começo foi bem difícil, mas hoje eu já tô super bem. Mas pra mim foi um desafio, né? Porque eu saí do Brasil, fui morar no Catar, casada, né, com um neozelandês. Foram vários desafios, né? São 2 culturas completamente diferentes, a neozelandesa e a brasileira, e numa terceira cultura, né? No Catar, um país totalmente diferente do que eu vivia, né? O Catar é um país árabe, conhecido oficialmente como um Emirado do Oriente Médio, ocupando a pequena península do Catar na costa nordeste da Península Arábica. Faz fronteira com a Arábia Saudita ao sul e o Golfo Pérsico envolve o resto do país. Um estreito do Golfo Pérsico separa o Catar da nação insular vizinha, o Bahrein. O Catar é um emirado absolutista e hereditário comandado pela Casa de Thani desde meados do século XIX. Foi um protetorado britânico até ganhar a independência em 1971. Desde então tornou-se um dos estados mais ricos da região, devido às receitas oriundas do petróleo e do gás natural. Possui a 3ª maior reserva de gás. Antes da descoberta do petróleo, sua economia era baseada principalmente para a extração de pérolas e comércio marítimo. Atualmente, lidera a lista dos países mais ricos do mundo pela revista Forbes e está classificado em 41º lugar, logo após Portugal, na lista das Nações Unidas de países com maior desenvolvimento humano, o IDH, e em 3º no mundo árabe. A Anistia Internacional anota vários atropelos de direitos humanos. Desde a Primeira Guerra do Golfo, tem sido um importante aliado militar dos Estados Unidos e atualmente abriga a sede do Comando Central da superpotência naquela região. Com uma população estimada em cerca de 2 milhões de habitantes, apenas 250 mil são nativos catarianos. Os demais são trabalhadores estrangeiros, especialmente de outras nações árabes, 13%, subcontinente indiano, Índia, 24%, Nepal, 16%, Bangladesh 5%, Paquistão 4%, Sri Lanka 2%, Sudeste Asiático, Filipinas 11% e demais países 7%. Também é um dos poucos países do mundo em que seus cidadãos não pagam impostos.
mais super quente, outra cultura de roupas, do dia a dia é bem diferente. Fiquei lá durante 2 anos, morando no Catar, né? Como é que foi esses 2 anos no Catar? No começo foi desafiador, mas eu sou super fácil de adaptar à cultura, à comida e tal. Apesar que a alimentação, nós somos um casal, eu, o Cris e o Ben, também nosso filhinho agora, a gente gosta de viajar para muitos países, só que nós não somos aquelas pessoas que chegam e vai experimentando a comida local. Então, em relação à alimentação, a gente sempre mantém a nossa alimentação mais saudável, básica, né? Eu mesma cozinhando. Mas aí lá no Catar eu comecei a dar aula de business pro 2º grau particular, que meu marido, ele é professor de escola britânica, pro 1º grau, 3º até a 6ª série ele dá aula. E daí na escola mesmo, o pessoal do 2º grau, eles têm aula de business, né, que é uma opção deles, e eles têm muitas dificuldades. E daí comecei a dar essas aulas particulares pros cátares, porque a escola do meu marido era uma escola internacional, só que 95% era só de cátares, né, os locais. E naquela época nós fomos, em 2011, o valor do petróleo estava altíssimo, então era como se eles estivessem rasgando dinheiro, sabe? Cada hora eu cobrava 300, 400, 500 reais, pago em cash à vista, na hora, sabe? Então era muito dinheiro, assim. E foi uma experiência excelente, né, porque daí eu desenvolvi o meu inglês, desenvolvi o conhecimento mais ainda de administração, de business, assim, no sentido de continuar ensinando as crianças. Só que daí meu marido, ele é uma pessoa que ele gosta de explorar, ele quer conhecer quantos mais lugares, países, né, pessoas, culturas. Eram 4 anos já, ele já estava cansado, ele queria mudar. E daí nós fomos para a Arábia Saudita. O Reino da Arábia Saudita é considerado o maior país árabe na Ásia e na Península Arábica. Ocupa cerca de 2.150.000 km² desse nosso planeta Terra, constituindo a maior parte da Península Arábica e sendo o 2º maior país árabe do mundo após a Argélia. Faz fronteira com a Jordânia, com o Iraque ao norte, Kuwait a nordeste, Catar, Bahrein e Emirados Árabes a leste, Oman a sudeste, Iêmen ao sul e o velho e legendário Mar Vermelho a oeste, com o Golfo Pérsico a leste. Sua população é estimada em 16 milhões de cidadãos nativos, 9 milhões de expatriados estrangeiros e 2 milhões de imigrantes ilegais registrados. E suas principais cidades são Riad, a capital, Jeddah, principal porto e antiga capital, e, claro, Meca e Medina, cidades sagradas do islamismo. O Reino da Arábia Saudita foi fundado em 1932, embora as conquistas que levaram à criação do reino tenham começado 30 anos antes. Desde a criação do país, o sistema político tem sido o de uma monarquia absoluta teocrática. O governo saudita se descreve como islâmico. A Arábia Saudita muitas vezes é chamada de, abre aspas, terra das 2 mesquitas sagradas, fecha aspas, em referência à grande mesquita situada em Meca e à mesquita do profeta situada em Medina, os 2 lugares mais sagrados do islamismo. Com a 2ª maior reserva de petróleo e a 6ª maior reserva de gás natural do mundo, a Arábia Saudita é classificada como uma economia de alta renda pelo Banco Mundial e possui o 19º maior PIB do mundo. Por ser o maior exportador mundial de petróleo, o país garantiu sua posição como um dos mais poderosos do mundo, além de também ser classificado como uma potência regional e de manter sua hegemonia regional na Península Arábica. O país é membro do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo Pérsico, da Organização da Conferência Islâmica, do G20 e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a famosa OPEP. A economia saudita é amplamente apoiada por sua indústria de petróleo, que responde por mais de 95% das exportações e por 70% das receitas do governo, embora a parte da economia que não depende do setor petrolífero tenha crescido nos últimos tempos. Ficamos lá na Arábia Saudita também 2 anos. E comecei a dar aula também de spinning, que a gente morava num condomínio fechado na Arábia Saudita, de acho que 2.000 casas, 3.000 casas. A escola era dentro desse condomínio. Eu morei lá de 2013 até 2015. Nessa época, as mulheres não podiam dirigir. E daí era obrigado a usar aquela abaia, né? Mesmo sendo estrangeira. Mas dentro do condomínio, a gente podia usar roupa normal. Era um condomínio que tinha 3, 4 piscinas, tinha academias, tinha salão de festas, tinha cinema, tinha boliche. Então, era uma mini cidade, só de expatriados ali do mundo inteiro, inclusive vários brasileiros, sabe? Foi muito interessante também a nossa estadia ali na Arábia Saudita. Mas, como sempre, a gente queria novos desafios. Daí eu tava grávida lá, fiz uma fertilização in vitro, e daí engravidei e fui pro Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi.
Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes Unidos e também é o maior de todos os Emirados, com uma área de quase 68 mil quilômetros quadrados, equivalente a 86,7% da área total do país, excluindo as ilhas. Tem um litoral que se estende por mais de 400 quilômetros e é dividido em 3 regiões principais. A primeira região cerca a cidade de Abu Dhabi, que é a capital do Emirado e a capital federal. A maioria das companhias de petróleo também ficam situadas em Abu Dhabi. A cidade também tem extensos espaços culturais, de esporte e instalações desocupadas, junto com o Abu Dhabi Corniche, maravilhosamente criado, que oferece muitos quilômetros de passeios seguros e ciclismo ao longo da beira-mar de Abu, Ilha de Dhabi. Abu Dhabi cresceu muito nos últimos anos devido ao petróleo. Cedia desde 2009 uma das etapas do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E daí também lá ficamos 2 anos, né? Daí nosso filho nasceu, tudo. Daí lá eu não trabalhava, fiquei só sendo a mãe e dona de casa, né? Eu queria saber como é que é a vida da mulher ali. A maioria das pessoas imaginam que é um sofrimento, mulher não tem liberdade de fazer nada, não pode fazer nada, sabe? Eu te confesso que essa questão na época que eu morava lá, não podia dirigir, isso me afetava muito, porque eu sempre gostei muito de dirigir. Daí a gente sempre, eu saí, eu engravidei, eu tava grávida, tinha que ir pro hospital, tinha que sempre marcar um horário que meu marido pudesse ir, né, pra me levar, porque eu não gostava de andar com taxistas. Mas agora, atualmente, acho que foi desde 2018, as mulheres podem dirigir sim na Arábia Saudita e a baia não é obrigatório mais você usar. Claro que você tem que usar roupas que não mostram o seu ombro e roupas para baixo do seu cotovelo e para baixo dos joelhos. Fala assim, para você vestir de forma simples, né? Que não chame atenção. Só que as mulheres árabes ou as cátaris e para as árabes da Arábia Saudita, então elas têm uma vida assim, na época realmente tem que ter autorização de um homem da família para elas viajarem, para elas saírem, só que o jeito que elas veem isso é uma forma de proteção, porque elas sabem que alguém vai estar protegendo elas de qualquer problema que elas tiverem. E muitas, realmente, elas só querem ser donas de casa, só querem ser mãe, cuidar dos filhos, casar, cuidar dos filhos, né? E outras querem estudar, fazer faculdade e trabalhar. Então, elas tinham essa mentalidade de fazer faculdade, ou no Catar mesmo, ou geralmente na Inglaterra, em Londres, né? E abrir o próprio business no Catar mesmo, ou em outro país, né? É assim, todo mundo acha que são pessoas diferentes, mas elas têm os mesmos desejos e anseios de qualquer mulher brasileira, elas se cuidam. Antes, quando você vê aquela roupa preta, né, a baia com o hijab e o niqab, que algumas usam, por baixo daquilo lá, são roupas normais, maquiadas, sabe, elas se cuidam, elas vão na academia, algumas iam na minha aula de spinning, por exemplo, cabeleireiro, sabe, então elas vivem impecavelmente. No Catar, elas todas tinham dinheiro, então elas tinham motorista, elas tinham, tipo, cada uma tinha uma babá, sabe, desde quando nasce, até casal, às vezes quando casava ia juntos também, pra cuidar delas ali. Então, assim, elas vivem igual princesas. Mas fala assim, mas só porque elas, só as ricas. Mas no Catar, todas elas são ricas. Na Arábia Saudita, daí tem um país maior. Algumas realmente não têm dinheiro pra ter uma babá, por exemplo, até você casar. Mas elas não vivem assim nessa... Pelo menos as que eu conheci, não viviam desse jeito que outras pessoas possam imaginar, né? Sob pressão, sem direito a nada, sabe? Mas assim, pode ser que tenha outras que vivem de outra maneira, né? Uhum. Mas não é assim como as pessoas imaginam, né? Que vive, não tem liberdade de nada. Até as meninas que eu conversava, e até trabalhava na escola também, lá na Arábia Saudita, elas falavam assim, nossa, no Brasil deve ser difícil, porque você tem que competir mostrando o seu corpo, né? Então, porque muitas falam assim, nossa, mas você tem que cobrir todo o seu corpo, você não pode mostrar só o seu olho, né? Só que elas se sentem, prazerosa pra elas se vestir daquele jeito. E ao mesmo tempo, elas falam assim pra mim, então no Brasil vocês têm que se mostrar, porque você sai e tem uma moça mostrando, né, um decote grande, então você tem que fazer um decote maior. Tipo, são visões diferentes de mundo. Tá curtindo? Compartilha. O Pio da Jeripoca. Eu fico imaginando que o homem deva se apaixonar então pelos olhos, pelo olhar da mulher. E tudo vai depender o quão a família é próxima da religião islâmica. Porque daí tem ainda realmente os namoros arranjados entre famílias, entre amigos, né? Ou então realmente entre primos. Por isso que lá também é um dos países, eu fiz lá a inseminação, por isso que lá é um dos países que fazem bastante inseminação, porque se primo casa com primo, sabe? Tem uma questão assim genética para não ter problema, né? Nos filhos. Então tem algumas famílias que realmente os namoros casamentos, né, são arranjados, mas também elas não são obrigadas a casar com quem elas não querem.
Elas podem começar um relacionamento, um namoro, e se não gostar, elas têm o direito de falar não, sabe? Porque eu sei que dentro de casa, se é com seu irmão, seu pai, você não precisa andar com aquele rosto coberto. Comigo também, por eu ser mulher, elas não precisavam andar com o rosto coberto quando dava aula pra elas. Mas agora, como um outro homem de fora, eu acho que precisa. Eu não sei se durante o namoro elas podem mostrar o rosto. Atenção. Apoia.se. Obrigado. Mas lá, realmente, os homens eles podem casar 4 vezes desde que a primeira esposa autoriza. Ao mesmo tempo, Casa com uma, só que daí ela tem que prover financeiramente as 4 ali. aí você chegou no Uzbequistão. Então, porque daí depois eu fui pra Abu Dhabi, né, tive meu nosso filho e tal, ficamos 2 anos. Aí nós fomos para as Ilhas Caimãs. Mas daí meu marido não estava também se adaptando à escola e tal, que também é uma ilha muito cara. Nós resolvemos mudar, foi pro Tajiquistão. A República do Tajiquistão é um país montanhoso encravado na Ásia Central que faz fronteira com o Afeganistão ao sul, com o Uzbequistão ao oeste, com o Quirguistão ao norte, a República Popular da China a leste. O Tajiquistão também se encontra junto ao Paquistão, mas é separado pelo estreito corredor de Wakhan. A maioria da população do Tajiquistão pertence ao grupo étnico Tajik, que partilha sua cultura e história com o Afeganistão, falando persa, oficialmente denominado como idioma Tajik ou idioma tajiquistanês. Uma vez parte do Império Samânico, o Tajiquistão tornou-se uma república constituinte da União Soviética durante o século XX, conhecida como a República Socialista Soviética Tajik. Após sua independência, o Tajiquistão sofreu uma devastadora guerra civil que durou de 1992 a 1997. Desde o fim da guerra, a recém-criada estabilidade política e ajuda externa permitiu à economia do país crescer. O comércio de commodities, como o algodão e o fio de alumínio, contribuíram largamente para este aprimoramento constante. No Tajiquistão, cerca de 20% da população vive com menos de $1,25 por dia. E daí nós fomos pro Tajiquistão. E daí lá também eu trabalhava na mesma escola, né, britânica, e eu dava aula de business para as crianças de 5 até 12 anos de idade, né? Mas as crianças lá também daí só falavam tajik ou russo. Daí todas as classes tinham a professora traduzia para as crianças. Nós ficamos lá 8 meses. E daí de lá nós fomos pro Uzbequistão. Quando a gente muda para um país novo, a gente sempre pergunta antes a parte de medicina, a gente fala pro nosso filho. Me fala um pouquinho sobre a cultura persa. No Tajiquistão, é como você entra, como se abrisse um portal, você entra, fecha aquele portal, você fica ali. Assim, você vai descobrindo aos poucos como as pessoas são, como elas pensam, como elas vivem, o que elas comem. Igual, e é verdade mesmo. Daí eu trabalhava na escola, eu tinha contato com as crianças locais, com as mães, com as outras professoras locais, né, as tradutoras ali. Então, assim, é um povo muito sofrido, é um povo bem pobre, um país bem pobre, sem a infraestrutura geral do país é bem precária, sabe? O dia a dia, as coisas na rua é como se fosse um Brasil, sei lá, de 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. As máquinas, equipamentos, sabe? E a mentalidade delas também, das mulheres persas ali do Tajiquistão, elas com 24 anos, elas são consideradas já velhas para casar. Então elas têm a mentalidade de casar até 19, 20 anos para casar. Com 30 anos elas têm 4 a 5 filhos já. Quando elas casam, elas vão morar com o marido e a sogra, né? Ou a sogra morar na casa delas. E daí, se elas trabalham, ela tem que entregar o salário para sogra. Qualquer coisa que você tem que elas gostam de fazer, elas gostam de fazer muitos cílios, sobrancelhas, sabe? Assim, elas se cuidam bastante e elas precisam pedir para sogra, por exemplo, sabe? E só que essa é a cultura delas e elas são felizes dessa maneira. Claro que tem algumas que querem sair, geralmente elas querem morar na Rússia, tem umas que sonham em casar com estrangeiros, geralmente europeus, para ter uma outra vida diferente, sabe? Por exemplo, quando eu fui embora, fui dar tchau para um cara que trabalhava com a gente, fui dar um abraço nele e ele falou, não pode. Então, esse não pode ter contato físico, né, com mulheres. Eu acho que nem entre eles, mulheres locais, os locais podem, sabe, amigos, assim, dar um beijo e tal, falar tchau, um abraço. Podem, mas o estrangeiro só dá tchau de longe, sabe, pegar na mão, por exemplo. Mas eles são felizes dentro da cultura deles. Fomos visitar uma vila bem típica, sabe? As pessoas, elas só têm luz à noite, por exemplo, energia elétrica. Porque durante o dia o governo, ele corta pra racionar, né? Economizar isso. A água também não tinha, daí eles fizeram a comida pra nós e o chá com água do rio, sabe? Então, só que eles são pessoas felizes, alegres, são pessoas que são muito corretas, criminalidade também é praticamente zero, sabe? Assalto, roubo, não tem, assim. Pode, até existe, mas não é como aqui no Brasil, por exemplo. Os policiais vão andar armados na rua,
rua. Então, tipo, são pessoas, elas vivem no passado, eu acho. Um mundo diferente da realidade. Daí de lá nós fomos para o Uzbequistão, né, que o Cris conseguiu esse emprego nessa empresa que é uma rede nacional, essa escola, né, que é uma escola nacional. E daí só que a gente já estava adaptado na cultura ali do Tajiquistão, que é muito similar do Uzbequistão. Lá também é um país que tem 30 milhões de habitantes, já é maior que o Tajiquistão, é mais aberto, né, tem mais visitantes, né, para visitar essas 3 cidades, né, que é da Rota da Seda, Bukhara, Samarcand e Khiva, que são cidades históricas. E daí também em Khiva tem a primeira madraça, acho que é do mundo, onde foi disseminado o islamismo, né, o Alcorão ali, a escola ainda funciona, eu fui lá visitar, né, em Khiva, a escola ainda funciona ali, tem aulas normais e daí tem isso do Alcorão ainda, né, assim, disseminando o islamismo. Então eles mantêm essas tradições, né, as grandes madraças, né, que são as escolas de Alcorão. Tá curtindo? Compartilha. O Pio da Jeripoca. Daí tem até, acho que tem uma mesquita também que eu fui em Samarcand, que é toda de ouro, a parede de ouro. É bem bonito mesmo de ver. E vivenciar essa cultura, eles respeitam bastante a cultura deles. E a mesma situação, as moças, as meninas, algumas têm essa ideia também de casar com um estrangeiro e ir embora, casar com um estrangeiro que eu falo é europeus, ir embora do país, ter outra vida, ou vão pra Rússia, né, pra ganhar mais dinheiro, ou elas casam também e o marido ele vai pra Rússia sozinho e fica mandando dinheiro, enviando dinheiro, né, pra manter a família ali no Uzbequistão, né, mas é isso. Nessas minhas andanças, eu poderia dizer que todas as pessoas de todos os países, elas vivem da mesma maneira, né? Tentando sobreviver, tentando ser feliz, manter ali a família unida, dar o melhor que puder para os seus filhos. Mas eu queria saber que você contasse agora pra gente um pouquinho como é ser brasileira, né? Quais foram as maiores dificuldades? Desde o comecinho foi muito impactante para mim, né? Saindo do Brasil, chegando lá no Catar, né? Vendo aquelas mulheres, tem umas aqui usando... Então, o lenço é o hijab, né? E o que cobre o rosto, deixa só o olho de fora, é o niqab. E algumas usam tudo isso, e inclusive luvas pretas, né? Pra não mostrar nem as mãos. Então, assim, é uma coisa impactante quando você vê à primeira vista. Mas depois você acaba acostumando, né, com aquilo lá. E daí quando você conversa com elas, né, como eu tive a oportunidade de conversar com elas, né, dentro da casa delas, sem aquelas roupas, elas não conseguem, é tipo como a gente fosse sair na rua, assim, em Londrina, de biquíni. Se elas não usarem aquela abaia, elas se sentem mal, sabe? Então, pra elas, aquilo lá é o normal. Elas cresceram daquele jeito, vivendo daquele jeito. Então, aquilo lá para ela é normal, fora daquilo lá que é o anormal, né? E em todos os outros países também é a mesma coisa. E no Uzbequistão também, a Arábia Saudita, Catar, são países realmente muçulmanos, né? 100%. Daí tem poucos expatriados que não são muçulmanos. Mas o país é regido pela lei do Alcorão. Só que não o Uzbequistão, Tajiquistão, não. É um país de maioria muçulmana. Nos outros países tem o chamado para reza 4 vezes por dia. Nas mesquitas, cada esquina tem uma mesquita. Então você ouve muito de manhã, às 4:30 da manhã, mais ou menos, começa a chamar para oração. Então você vivencia mais essa questão, né, da religião. Agora, no Uzbequistão, não. Eu só ouvi o chamado pela mesquita para rezar no mês do Ramadã, que a gente conseguia ouvir, assim, sabe? Mas fora isso, são muito discretos em relação à religião. Atenção. Apoia.se. Obrigado. Não são todas as pessoas das mulheres que usam o hijab, né, o lenço na cabeça, não são pouquíssimas que usam. Elas usam roupas normais, assim, vamos dizer, ocidentais. No calor, roupas curtas, shorts curtos, sabe? Então, essa questão é bem diferente. Então, para nós, não foi impactante nada disso. O impactante é você ver as pessoas, igual no Catar, são tão ricos, elas têm a babá para trazer. Se eu quero uma água, eu tô pensando que você traz uma água para mim, traz um chá, sabe? Então, isso é impactante também, para quem não é rico igual eu, né? Eu tenho uma babá pra cuidar de mim, pra escolher minha roupa, até pra colocar minha roupa, colocar o hijab, elas tinham uma babá. Então isso é impactante de ver também, nossa, meu Deus. E pro outro lado também, Uzbequistão, Tajiquistão, as pessoas, elas não têm sem dinheiro pra nada, sabe? Ficam comendo ali, às vezes, as coisas só que o governo dá, sabe? Tipo legumes, assim, fazem uma sopa pra comer. E as duas são felizes, tanto a riquíssima, que tem uma babá, quanto a que só tem uma sopa pra tomar. Você chegou a conversar com as babás?
Quero saber se elas são felizes também, assim, nesse sentido. Geralmente essas babás são do Sri Lanka, são da Índia, são das Filipinas, só que elas falam que no país delas a situação é 1000 vezes pior, entendeu? Todos esses serviços, esses empregos de servir, tipo garçom, motorista, são desses países, sabe? Sri Lanka, geralmente é muito da Índia, né? Muitos indianos, a gente vai brincar, nós tem mais indiano aqui no Catar do que na própria Índia, né? Que era muito indiana, construção civil, motorista e garçons e babás são da Índia ou da Filipinas, né? Do Sri Lanka tem, mas são bem menos. Só que eles falam que a situação no país é muito pior, então eles estão lá, eles têm todo mundo tem um plano de vida, né? Assim, então, quando eu dava aula de business, eu ia com o motorista, né? Eles mandavam uma pessoa me buscar em casa. Geralmente era um indiano. Ele falava que ele tinha filho, tinha esposa, às vezes me mostrava as fotos dos filhos, da esposa e tal. E ele falava que daqui 2 anos eles iam embora, recebia o dinheiro e mandava para a família. Daí 2 anos ele ia embora porque já ia ser o montante que ele tinha planejado de conquistar, sabe? De ganhar para ir embora para casa. Assim, eles trabalham ali de servir, só que tá muito melhor do que se estivesse no país deles. Brasil! No Uzbequistão, brasileiro, eles nunca ouvi ninguém falando assim daquela questão da brasileira, de ser, tipo, vista como apelo sexual, né? Que Brasil é um país de turismo sexual. Mas eles conhecem jogadores de futebol, porque o Rivaldo jogou no Uzbequistão, né? E acho que foi o Felipe também, foi o técnico, não tenho muita certeza, mas o Rivaldo é certeza. Então eles veem o Brasil como jogador de futebol. Uma música que tá bombando agora é aquela do Chorando Se Foi, sabe? Do grupo Kaoma. Já de 40 anos atrás, então tá bombando agora, então eles conhecem isso do Brasil, então todas as pessoas que falaram, as pessoas locais, né, do Uzbequistão que falaram do Brasil, só falaram coisas boas, realmente. Mas, e a questão do coronavírus? Já chegou aí a nossa fama? Não, daí eles têm medo, né, nossa, tá morrendo, do presidente também, daí tem vídeo do presidente nadando, sem máscara, sem controle, muitas pessoas morrendo, né, então, em relação ao coronavírus, eles veem dessa maneira. Mas você sendo uma brasileira, eu nunca sofri, assim, aquelas conversinhas, sabe? Tipo, preconceito, umas conversinhas tipo, sarcásticas em relação a isso. Aí uma coisa também que eles gostam do Brasil, tem até um brasileiro que ele dá aula de MMA, ele treina a seleção do jiu-jitsu, do MMA e jiu-jitsu, ele treina, é um brasileiro. Então, eles veem o Brasil como, assim, a parte de esporte. Entendi. E aí, agora você saiu, um dia você estava no Paraná, aí se apaixonou por alguém e resolveu bater perna mundo adentro. Aí os amigos, todo mundo falou, que loucura, onde já se viu largar tudo em função de investir em algo que é considerado abstrato, vamos dizer assim, etc e tal. Aí você foi, aí você começou a trabalhar, você fez tudo isso que você nos contou e acabou criando uma história bem concreta, nada louca. Aí eu te pergunto agora, e aí, tem plano de voltar? A gente até tem um plano de morar no Brasil, mas um futuro distante ainda, tipo, quando ele se aposentar. Daqui uns 20 anos, mais ou menos, 25 anos. Nós estamos no Uzbequistão agora, mas se não fosse o coronavírus, nós já estaríamos mudando para o próximo país. Então, para nós é só o começo. A gente tem muito mais para explorar ainda de vários outros países, né? Pelo meu marido, nós estaríamos morando na Mongólia hoje, por exemplo. Ele quer explorar mais esses outros países diferentes. Então, a gente pretende voltar, mas no futuro distante, né? E é uma história que, pelo que você acabou de dizer, é muito caracterizada pela itinerância, né? Ou vocês têm o objetivo de chegar a um ponto e falar... Encontramos o nosso cadinho dourado no mundo e aqui ficaríamos. Não, porque depois que o nosso filho nasceu, eu sempre tento voltar pro Brasil todo ano. O ano passado não deu por causa do corona, até cancelou os aeroportos de Uzbequistão, fechou uma semana antes de eu vir. E daí eu quero que o meu filho ele fale português, porque ele tá se recusando a aprender português, ele fala que o pai dele não fala português, ele não precisa falar também. E ele aprendeu na escola que cada país tem uma língua, só que todos falam inglês. Então ele fala, eu já falo inglês, mamãe, não preciso falar português. Qual é a idade dele? 5 anos. Sim, nossa. As aulas são em inglês, mas ele tem aula de russo e uzbek. Então ele tem amiguinhos que são locais e eles brincam em uzbek. Então algumas palavras ele fala, ele vai de mímica. Mas eu quero que ele aprenda a falar um português sem sotaque e que ele vivencie a cultura brasileira, né?
que a gente não quer só visitar os países, né? Nós já visitamos vários países, né? Eu visitei 42 países, meu marido visitou uns 50 países, e a gente quer não só visitar de uma semana, sabe? A gente quer vivenciar a cultura mesmo, daquela região, porque a gente mora 2 anos, mas a gente explora todo o país. Já fui pro Mar de Aral, que é um mar, fala que é um mar, mas era um rio de água salgada, que está praticamente seco. E nós fomos lá, dormimos nas tendas que os nômades, os beques, utilizavam na época, alguns ainda utilizam, sabe? E nós visitamos aquelas vilas ali, que eram de pescadores, que agora secou, agora eles sobrevivem de vender as cabras, os cabritos ali, sabe? Algumas coisas locais. Então, assim, é muito interessante a gente estar num país e explorar cada canto daquele país. Então, a gente não pretende parar, não, assim, só quando estiver cansado mesmo. Hoje o que você me conta me parece ser, de uma certa forma, um nomadismo em busca de cultura, né? de enriquecimento cultural, e isso vai nos distanciando positivamente cada vez mais de um nacionalismo muito perigoso, né? Que a gente vê hoje em dia muito voltar à tona, né? Com esse avanço da extrema-direita em muitas partes do mundo e no Brasil também, infelizmente e tal. Tem muito dessa questão de achar que tudo é a minha terra, é o lugar que eu estou, é o centro do universo, quando não, né? O centro do universo, na verdade, não existe, né? A gente vive uma ciranda. Se a gente imaginar essa ciranda girando, isso seria a força motriz, né? A força que impulsiona a humanidade como um todo. Bacana, a tua história é muito bacana. E daí a gente quer transmitir isso pro nosso filho, porque tem 5 anos, já foi para 25 países, sabe? Ele gosta de uma trip, ele gosta de ficar no avião, a gente vir, ficamos 13 horas, né? 5 países por ano, olha a média do guri. É como eu te falei, todos os países que eu já fui, já morei, já visitei, as pessoas, tanto homens quanto mulheres, eles querem a mesma coisa, serem felizes, sabe? Tanto os ricaços lá do Catar, como os pobres do Uzbequistão. Eles querem ser felizes, ter uma paz, ter ali com seus filhos, sabe? Com a sua família, e viver da melhor maneira possível o dia a dia, sabe? Então, é o que o ser humano quer, sabe? O mundo é muito grande e você vai se tornar muito pequeno, tipo assim, brigando por coisas do seu bairro somente, ou por coisas do seu país, ou, sabe, ou com picuinhas ali. É tão grande, existem pessoas tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais a gente, e estão tão felizes também, que eu acho que isso é uma perda de tempo. Por exemplo, 2 pessoas ficarem discutindo por causa de um partido ou de outro, ou separar famílias, dividir famílias por coisa que não tem nada a ver. Uhum. Quando a gente viaja muito assim, igual o Chris mesmo, Nova Zelândia, ele sempre praticamente viveu numa bolha, né? País perfeito, né? E um dos melhores países do mundo para se viver, um dos menos corruptos, um dos que não tem a coronavírus, por exemplo. Só que ele saiu dessa bolha há 12, 13 anos atrás para viver nos países, e isso enriqueceu tanto a vida dele, ele evoluiu tanto como pessoa, abriu tanta mente dele, que parece que a Nova Zelândia ficou realmente, literalmente pequena para ele, entendeu? Então o mundo é tão grande que ele se recusa a viver dentro daquela bolha perfeita dele. Para encerrar, eu vou te fazer um desafio. Eu queria que você se despedisse ou com um poema, ou com uma música, sei lá, o que você achar melhor, que se sentir mais à vontade, em uzbek. Uzbek. Não, eu não falo uzbek, eu aprendi algumas palavras em russo, né? Olha que chique. Eu poderia falar o quê? Piso, harasho, spasiba, da sidania. É tipo assim, tudo muito bom, obrigado e até mais. Muito obrigado, viu, Luciana, pelo seu tempo. Muito bem, esse foi o nosso papo com Luciana Piddock. Eu acho importante você que está nos ouvindo compartilhar sempre, porque são pulgas muito legais. A gente está sempre colocando atrás das orelhas alheias, que são histórias como essa que podem transformar o jeito da gente ver a vida, da gente ver o mundo, né? Que é muito maior do que a gente imagina, né? Tá todo mundo dentro, tá bom? Solta a vinheta. All countries of the world. Tous les pays du monde. 世界のすべての国。 É isso aí, Vinícius, do podcast Todos os Países do Mundo, mais conhecido como TP Mundo. Obrigado por mais essa parceria aqui, mais um passo aí mundo adentro. Valeu, Carlão, obrigado, hein? Muito legal aí participar do projeto e espero aí para os próximos episódios. E para quem quiser me encontrar, é só buscar lá na barra do Instagram TP Mundo, de todos os países do mundo. Eu entrevisto estrangeiros que moram no Brasil ou que têm relação com o nosso país, e eu tô, inclusive, começando no YouTube, recebendo os estrangeiros aqui onde eu moro e comendo um prato do país deles, trocando uma ideia com eles. Então, tô bem ansioso aí. De país por país a gente vai conquistando o mundo. Legal, Carlão. Até a próxima aí. Tamo junto.
Como eu sempre encerro, Saravá, Axé Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Optia, Haush Haush, Eté. Ouvi amém? Saudações corintianas, fui. O Piu da Jeripoca.